Olá, povo lindo de Deus! Eu sou Fred Barros e este é o Verso Vivo, um vídeo para abençoar sua vida. Hoje nós vamos ver como vencer o medo. Este é o primeiro vídeo desta série. Você acha que é possível você viver uma vida totalmente sem medo? Imagine que você tem uma vida onde você não tem medo das circunstâncias, não tem medo dos homens, não tem medo da morte, não tem medo de qualquer coisa. Será que é possível viver essa vida totalmente sem medo? É possível, porque a palavra de Deus afirma para nós em 1 João 4,18: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. O amor é uma pessoa, o amor é Jesus. O amor é derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Você que é nascido de novo pode viver uma vida cheia do amor de Deus. E viver uma vida assim, você vai viver uma vida liberto do medo, uma vida sem medo. Muito interessante é a parábola dos talentos. Você conhece essa parábola? Jesus conta essa história. Este homem tinha muitos bens, ele é ausentado do país, ele chamou seus servos, deu a um 5 talentos, ao outro 2, ao outro 1. E ele foi embora. Depois de um tempo ele veio prestar contas com os seus servos. O que tinha 5 conseguiu mais 5, o que tinha 2 talentos conseguiu mais 2, e o que tinha 1, com medo do seu senhor, ele foi e enterrou o talento na terra e não conseguiu nada. Ele respondeu assim: eu com medo escondi na terra o teu talento, toma aqui o que é teu. E devolveu aquele 1 talento ao seu senhor. E esse senhor chamou esse servo de servo mau e negligente. E Jesus termina essa parábola dizendo que aquele servo seria lançado fora, seria lançado nas trevas, aonde há choro e ranger de dentes. Imagine que por causa do medo, uma pessoa que teve a oportunidade de servir a Deus, de conhecer a Deus, de andar com Deus nessa terra, por causa do medo, não fez nada disso e foi depois então ainda lançado fora da presença de Deus. Por toda a eternidade, é o que Jesus está ensinando nessa parábola. O que paralisou aquela pessoa? O medo. O medo é uma coisa muito séria. Eu e você temos que lidar com o medo, enfrentar o medo, e nós temos as respostas da Bíblia para nós vencermos o medo. Primeira coisa para você vencer o medo, você precisa reconhecer. Não adianta você negar o medo. O medo, ele é real, ele existe. Ele pode ser vencido pela presença de Deus e pela palavra de Deus. Você precisa reconhecer o medo. Até o medo de confessar e reconhecer é um medo. A maioria das pessoas que estão presas no pecado, ou num vício, ou num hábito pecaminoso, elas estão por causa do medo. Não é só por causa do pecado, porque elas têm medo de confessar, medo de reconhecer. E esse medo prende elas naquele pecado. Porque uma das chaves que a Bíblia ensina para nós sermos libertos de um pecado que é maior ou que está sendo mais poderoso na nossa vida do que a nossa vontade é que a gente confesse. Não tenha medo de confessar. Não tenha medo de reconhecer o próprio medo. O que a Bíblia ensina sobre o medo e como ele funciona? Primeiro, o medo é uma maneira de pensar. A guerra das palavras na sua mente. Davi e Golias tiveram um confronto e Davi venceu Golias, o gigante filisteu. Venceu com coragem, venceu com fé. Mas quando ele chegou diante de Golias, Golias ameaçou Davi com palavras. A intenção de Golias era encher o coração de Davi com medo quando falou para ele. Porque se Davi tivesse medo, ele ficaria paralisado, ele não iria contra Golias. Ele não teria toda a força, toda a fé para lutar. O que Davi fez? Davi enfrentou Golias também com palavras, mas palavras de Deus. Existe uma guerra
de palavras. Se o medo é uma maneira de pensar, você precisa renovar a sua mente. Você precisa encher a sua mente com a palavra de Deus. Qual é a área que você tem medo? Nessa mesma área, encha a sua mente com a palavra de Deus e proclame na sua mente a palavra de Deus. Segundo, o medo também é um espírito maligno. Segundo Timóteo 1,7 diz, porque Deus não nos deu o espírito de medo, o espírito de medo. Não existe um espírito maligno mais eficiente para prender, para paralisar, para reter, para molestar e para aprisionar a sua alma do que o espírito de medo. Se é um espírito maligno, como que eu lido com medo? Expulsando. Jesus lidou com os espíritos malignos só de uma maneira, expulsando. E para expulsar os espíritos malignos, Jesus não precisou fazer um diagnóstico de como ele chegou na vida daquela pessoa. Jesus simplesmente chegou e expulsou com a sua autoridade. Você agora tem a autoridade de Jesus. Confronte e expulse o espírito de medo. Você não precisa saber como ele chegou aí, da onde ele está vindo. Você só precisa ter a certeza que você tem autoridade para expulsá-lo. Terceiro lugar, o espírito é um sintoma de um espírito de escravidão. Romanos 8,15 diz, porque você não recebeu um espírito de escravidão para outra vez ter medo, mas você recebeu um espírito de adoção pelo qual você pode clamar, Abba, Pai. Escravidão é condição de escravo. E escravo, ele tem que servir por obrigação a um senhor. Você não precisa ser escravo do medo, porque você foi adotado por Deus como um filho. Quarta coisa, o medo é um poder criativo. Jó 3,25 declara, porque aquilo que temo me sobreveio, e o que receio me acontece. O medo tem o poder de criar aquilo que ele projeta. Mas isso só acontece porque se ele consegue criar um ninho na sua mente e chocar, e então vai dar à luz o que o medo deseja. Se o medo conseguir ser plantado na sua mente e você vai focar isso e tornar isso palavras, então isso vai se tornar um fato. No próximo vídeo dessa série nós vamos continuar falando como vencer o medo.